Gente, um absurdo que está acontecendo é o poste mijando no cachorro, na moral. Olha só, o Flamengo emitiu uma nota aqui agora que é inacreditável, tá? Flamengo falando que médicos equatorianos fizeram procedimentos no joelho do Gonzalo Plata sem autorização do Flamengo para antecipar a volta dele, para ele ser convocado para a seleção equatoriana. Ao ser informado da convocação do Gonzalo Plata para defender a seleção equatoriana na data FIFA de junho, o Clube de Regatas do Flamengo relembra que o atleta apresentou dores no joelho direito, sendo diagnosticado com edema ósseo. Desde então, o jogador realiza tratamento com o departamento médico do clube, incluindo sessões de fisioterapia focadas em fortalecimento e equilíbrio muscular. Recentemente, o Flamengo foi procurado pela Federação Equatoriana, olha isso, gente, a respeito das condições do atleta para uma possível convocação. E aí o Flamengo esclareceu que o Gonzalo Plata não vem atuando por ainda estar nesse processo de recuperação. E portanto, aí, cara, que loucura, na moral, é inacreditável. Não haveria segurança para a utilização dele pelo Equador. No dia 29 de maio, inclusive, um teste isocinético apontou níveis de força ainda insatisfatórios para a prática desportiva. Paralelamente a essas conversas, o clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Que vergonha, cara. Que absurdo, né? Pô, os caras foram na residência do jogador. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções na data FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira. E Copa do Mundo de Clubes também, né, gente? O Flamengo lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol, que chegou a solicitar antecipação de apresentação do jogador e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar de seus atletas. Nesta sexta-feira, o clube enviou um ofício aí formalmente para a Federação Equatoriana de Futebol, no qual reforça o risco real do agravamento da lesão em caso da utilização do atleta. É uma vergonha o que estão fazendo. Cara, que absurdo. O Flamengo que paga o salário do jogador, o Flamengo que contratou, e os caras vão à revelia do Flamengo para fazer um procedimento no joelho do jogador na casa dele. Sacanagem. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. A gente tem aqui, né, que lembrar você de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente tem aí também, nesse final de semana, o Brasileirão, né, acho que a última rodada para o Flamengo, na verdade, antes da Copa do Mundo de Clubes, e, né, a gente tem aí uma rodada interessante, onde eu acho que a gente pode focar principalmente nos dois jogos dos dois líderes, né, do líder e do vice-líder, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que a gente pode acreditar aí numa vitória ou empate do Cruzeiro e uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza. Eu acho que é viável, acho que é possível, é uma odd interessante aí, né? Lembrando mais uma vez, jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Quero lembrar você também a emagrecer com saúde com o programa Mais Slim na Mais Cabelo. A gente tem aí no comentário fixado o voucher para você garantir aí o seu tratamento, a sua avaliação e você ter o melhor tratamento de emagrecimento e controle de queda também, além de que você pode também procurar o tratamento capilar da Mais Cabelo. A gente também chega aqui lembrando que na Caravana do Haroldo você tem aí a garantia de uma viagem segura para todos os jogos do Flamengo. Você pode viajar para os jogos fora do Brasil, jogos pelo Brasil e também no Rio de Janeiro, um receptivo espetacular. Olha só, a gente teve hoje aqui no Ninho do Urubu, treino do Flamengo, o primeiro, né, antes desse confronto
contra o Fortaleza, o Flamengo não abriu o treino para a gente acompanhar, né? O que a gente teve a coletiva do Luiz Araújo, que você vai acompanhar aqui na íntegra, né? O Luiz Araújo falando sobre seleção brasileira, a preferência dele com relação a posicionamento. Luiz Araújo falou sobre tudo, cara. Falou sobre expectativa para a Copa do Mundo de Clubes, né? Falou sobre Ancelotti. Então a gente teve aí o Luiz Araújo participando da coletiva de imprensa aqui no Ninho do Urubu. E a gente tem também aqui agora para trazer para vocês algumas informações importantes, tá? A gente teve uma notícia com relação ao Matheus Gonçalves sobre a procura, o interesse do Cruzeiro na contratação do Matheus Gonçalves. A informação seria que o Cruzeiro teria procurado o Flamengo, mas o Flamengo exigiu no mínimo 8 milhões de euros e, perguntando aqui, eram 8 milhões de euros e não era por 100% dos direitos do jogador, tá? O Cruzeiro, então, não aceitaria, tá? Foi a Central da Toca que trouxe a notícia aí primeiro e o Clube Mineiro desejava aí contratar o jogador por empréstimo. O Flamengo só aceita vender no caso, o Matheus Gonçalves. O Cruzeiro também que já se interessou pelo Luiz Araújo, né? Que participou da coletiva aqui hoje. E o Flamengo também não quis aí negociar o Luiz Araújo, falou-se aí na questão de Matheus Pereira e tudo mais, mas o Flamengo não quis negociar o Luiz Araújo. Já o Matheus Gonçalves, o Clube Mineiro desejava apenas um empréstimo e o Flamengo deseja vender o jovem jogador em definitivo. Para realizar a venda, o Flamengo teria pedido então os 8 milhões de euros que a gente falou, 51,6 milhões de reais na cotação atual, e dessa forma as partes não chegaram aí a um acordo e a negociação foi dada como encerrada. Olha só, a gente já tem aqui pote 1 e pote 2 da Copa Libertadores da América. No pote 1, Palmeiras são os clubes que o Flamengo pode enfrentar. Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU. Tá? Então esses são os 8 times que o Flamengo pode enfrentar. O sorteio na segunda-feira e a gente pode saber aí quem que o Flamengo vai saber quem que o Flamengo vai enfrentar. Os times que o Flamengo não pode enfrentar, que também estão no pote 2. Tá? O Flamengo é o terceiro colocado do pote 2. Se por um acaso o Flamengo numas quartas, semifinal ou final, né? Final não tem vantagem se é um jogo único, mas o Flamengo decide em casa apenas contra essas equipes que eu vou falar aqui agora. Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitário do Peru e Cerro Porteño. Então, somente essas 5 equipes o Flamengo decide em casa se enfrentar nas quartas e semifinal. Se por um acaso enfrenta Botafogo ou Peñarol, o Botafogo decide no Engenhão e o Peñarol decide no Campeão del Siglo, tá? No Uruguai. Então, isso pensando em fase mais avançada. Agora, nas oitavas, Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU de Quito. Se o Flamengo enfrentar, decide o segundo jogo na casa deles. Olha só, a gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês com relação aqui à questão das contratações do Flamengo e também a questão de logística. A gente conversou hoje com o José Boto aqui no CT Ninho do Urubu e foi trazida a informação ontem, foi o Pablo Rafael Rua no Coluna do Fla, que o Flamengo espera ter ao menos 3 contratações para as oitavas da Copa Libertadores, né? O Flamengo que já está garantido nas oitavas e que sabe que vai precisar se reforçar. O Felipe já falou sobre isso, inclusive. Podemos ter algumas saídas, inclusive alguns nomes aí que são cogitados para sair. O Michael, para países árabes, né? É possível que vá para o Catar. O Cebolinha, que pode ser negociado. Tem aí também a possível saída, né, do Wesley, né, possível não, provável, né, saída do Wesley, e que o Flamengo está de olho aí na lateral direita também. Caso o Wesley saia, seria mais uma contratação necessária. A gente, então, tem a chegada do Jorginho, né, isso aí eles garantem que essa, sim, é para a Copa do Mundo de Clubes, e o que eles nos passaram é que o Jorginho vem, confirmado, o Jorginho vem antes da viagem. Por exemplo, tem os jogadores do Flamengo que vão servir as seleções e se apresentam aqui. O Flamengo adiou para dia 11, né? Do dia 11 para... O Flamengo viajava dia 10, vai viajar dia 11 agora para os Estados Unidos. Então o Flamengo adiou em um dia para poder todo mundo viajar junto. E aí
o Jorginho chega um pouco antes também para já passar por avaliações, que eles falaram que são avaliações necessárias no Ninho do Urubu, então ele vai passar por essas avaliações aqui antes de embarcar com a equipe para os Estados Unidos, e aí o Flamengo treina em Atlantic City e o Flamengo então enfrenta o Esperance no dia 16 na Filadélfia, tá? E o Flamengo vai... Agora, informações importantes de logística, antes até de eu completar a questão das contratações, o Flamengo viaja para a Filadélfia no D-1, tá? No dia antes do jogo contra o Esperance e no dia antes do jogo contra o Chelsea. Então, o jogo é dia 16, no dia 15, o Flamengo viaja para dormir na Filadélfia. O Flamengo dorme na Filadélfia, tá? E joga, tem que fazer isso, e joga no dia 16, e aí retorna para Atlantic City. Aí no dia 24, no dia 20, o Flamengo joga contra o Chelsea. No dia 19, o Flamengo viaja para Filadélfia. E aí, depois, o Flamengo volta, treina, viaja dia 23 para Orlando, joga contra o América do México ou o Los Angeles Galaxy, e aí o Flamengo, então, acaba ficando, em definitivo, em Orlando, tá? Essa informação é importante. O Flamengo fica em Orlando, caso ele passe de fase e vá para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo continua em Orlando. E aí o Flamengo já selecionou, essa informação aí importante, o Flamengo já selecionou o CT da ESPN Disney, tá? O Flamengo vai ficar no CT da Disney, da ESPN, lá em Orlando, treinando após aí o dia 23, caso o Flamengo passe nas oitavas de final. O Flamengo vai treinar no centro de treinamento da ESPN, já foi utilizado inclusive pela seleção brasileira. Então essas são informações importantes. E aí o que nos passaram com relação à contratação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, que sim, foi avisado, ele estará aqui. Eu perguntei, vem cá, vai contratar um 10? Sim. Para o Mundial, não. Difícil. Não vamos pagar mais para trazer o jogador para a Copa do Mundo de Clubes. Eu falei, mas vai contratar um 10, já que o Arrascaeta está suspenso para o primeiro jogo das oitavas da Libertadores? Sim. O jogador estará aqui em agosto para a Libertadores. Então, foi confirmado que o Flamengo vai contratar esse 10, tem outras contratações vindo também, mas que esse 10 será contratado para a Libertadores da América.